Você achar Miqueias, algumas páginas. Livro de Amós. Um livro pouco lido, é um livro tão pequeno, são 9 capítulos. Eu acho que a minha Bíblia nem tem. Pouco explorado. É depois do livro de Joel. Acho que a Bíblia não tem nem Joel. E pelo menos Osés. Se tiver Osés, você vai ir para frente. Osés, Joel, Amós. E depois de Daniel. Será que a minha Bíblia não tem Daniel também? Daniel, Josué. A Bíblia não tem não. Livro de Amós, capítulo de número 3. Ajude. Acho que a minha não tem nem não, você é doido. Achou? Não. A minha não tem marcador não. Sofre pra caramba desses livros menores aí. Vai lá em Daniel e vai passando as folhas. Ou então vai lá em Apocalipse e vem voltando até que você acha. Tá de Apocalipse para trás. capítulo 3. Capítulo 3. Aí você falou que não tinha morte na sua Bíblia. Tem. Se a moda é grande, eu pode ter tanta gente fora, né? É. Eu vou Glória a ter Deus. não me dá bronca não, que eu vou ter que ficar com meu celular ligado aqui, que eu tem um negócio aqui, tem uma mulher me esperando para me levar lá em casa, ela vai ter que mandar uma mensagem aqui. Glória a Deus. Eu também quero cumprimentar os irmãos que nos assistem pela live. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E hoje nós estamos entrando aí no estudo do livro de Amós. Nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Amós e o que ele queria dizer no capítulo 3, verso 7. E o que ele queria dizer, né, quando ele fez os relatos daquilo que Deus mostrou para ele. Lê aí comigo, Amós capítulo 3, verso de número 7. Diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Só tem. Glória a Deus. Isso foi um recado do profeta Amós diante das suas revelações, diante daquilo que Deus mostrou para ele, né? Então, como que ele lidar com o povo rebelde? Ele diz assim, ó: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado aos seus servos os profetas. Ou seja, tudo que eu estou dizendo aqui, tudo que eu estou relatando, tudo que eu estou falando com vocês, certamente Deus fará. Por quê? Porque eu sou profeta de Deus, porque outros profetas também vieram trazer recados semelhantes e vocês não se atentam àquilo que Deus mandou os profetas dizer, né? E ele, no verso 8, diz assim: bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Né? Ou seja, Deus está me revelando, Deus bramou, Deus me mandou até aqui, eu vou falar. Deus me trouxe até vocês e eu vou falar, né? Mas antes disso, né, eu queria falar para vocês quem era o profeta Amós, né? Porque às vezes a gente fala, né, lê a Bíblia e só vê o profeta e não sabe quem ele foi antes de ser profeta. Amós foi um pastor, tá? Amós, antes de Deus tomar ele como profeta, ele foi um pastor de ovelhas, e Amós também era um fazendeiro, né? No relato da sua palavra ele disse que ele era fazendeiro de figos. Então Amós, ele tinha um espaço onde ele investia em figos,
para o seu sustento e o sustento da tua casa. E onde era o terreno do profeta Amós, né? Para nós entendermos como que surgiu o movimento da profecia de Amós. Amós, ele estava ali na fronteira entre o reino do norte e o reino do sul, né? Ele morava ali entre a fronteira dos dois reinos. E nessa época aí havia mais ou menos cerca de 150 anos, quando ele traz essa profecia, que o reino do norte já tinha se separado do reino do sul e já tinha conquistado a sua dependência, né? O porquê? Porque eles não começaram a se concordar em algumas questões. Qualquer dia, em alguns outros estudos, nós vamos falar sobre isso. E acabaram que as tribos do norte acabaram se separando das tribos do sul, né? E Amós ali, ele ficou ali, ó, naquelas imediações dos dois reinos. Imagine, né? A briga que não era quem morava nas fronteiras dos dois reinos. Então Amós, como profeta, ele soube entender e separar muito bem tudo isso, tudo que estava acontecendo na época que aconteceu. E lá em 1 Reis, não precisa abrir não, só anota aí para depois você olhar, capítulo 12, diz que na época de Amós, o governo do reino do norte era Jeroboão II, né? Jeroboão II era um líder militar de sucesso, era um homem de muito sucesso, muitas conquistas. Não sei se vocês já ouviram falar na história de Jeroboão, mas qualquer dia nós pegamos a história de Jeroboão, porque na verdade hoje nós vamos focar naquilo que Amós, né, quis trazer como entendimento para o povo. E esse militar acaba se tornando rei e conquistador, acaba se tornando um grande conquistador. A história no livro dos reis diz que Jeroboão II ganhou muitas batalhas para Israel. Automaticamente ganhou o quê? Muito território. Ganhando muitas batalhas, muito território, tornou automaticamente Israel muito rico. Israel voltou a ter muitas riquezas. Automaticamente seu reino era muito próspero, né? Então esse rei, né, esse militar que se tornou rei, chamado Jeroboão, começou a ter muitas conquistas, muito ouro, muita prata, muito poder, né? E foi um grande conquistador da história de Israel. É um valente muito conhecido mesmo pelo povo de Israel. Porém, aos olhos dos profetas, né, aos olhos dos profetas, foi um dos piores reis que Israel já teve. E Amós profetiza sobre esse homem. E outros profetas profetizam sobre o mau governo deste homem. Não mau governo em questão de poder, em questão de conquistas e de riqueza. Mas assim como hoje nós vemos muito problema em questão de poder, né, em questão de governo dentro dos poderes, assim os profetas com seus olhos chegaram à conclusão que o rei Jeroboão era um dos piores governantes da terra, não por ser um conquistador, mas por falta de espiritualidade. A falta de espiritualidade de Jeroboão fez com que os profetas o condenassem, os profetas o repreendessem. Agora imagine você sendo um rei de conquista, de sucesso, levantando o país e mesmo assim sendo repreendido pelos profetas de Deus, né? Tudo que você está fazendo está dando certo. Aonde você vai, você conquista. O país estava devastado, em ruínas, em miséria, e você agora está no poder e você consegue prosperar.
E aí Deus envia um profeta falando que não está se agradando da sua atitude. E é isso que muitas das vezes acontece até dentro das igrejas. As igrejas crescem, não é isso? As igrejas prosperam. As igrejas tomam uma proporção muito grande em estrutura. E aí, aos olhos da humanidade, está tudo dando certo. Está crescendo, está agradando a Deus, está prosperando, está agradando a Deus, não é isso? Mas os profetas dizem que a atitude de Jeroboão, o governo de Jeroboão, estava desagradando a Deus. Ele estava crescendo, ele estava prosperando, ele estava colocando tudo em ordem em Israel. Mas os profetas dizem que ele estava desagradando a Deus. Como pode isso? Como que nós vamos entender isso? Como questões espirituais. Está crescendo, está prosperando, está dando certo, mas está desagradando a Deus. Nem tudo que está dando certo, nem tudo que está prosperando, nem tudo que está crescendo está agradando a Deus. E às vezes a gente olha as igrejas, nesse nível a gente fala assim, opa, Deus está no negócio. Às vezes não é que Deus está no negócio. Porque nós vemos que Jeroboão estava prosperando, mas Deus não estava no negócio. Jeroboão estava ganhando as guerras, mas Deus não estava no negócio. Jeroboão estava conquistando terras, porque ele conquistava as batalhas e tomava posse das terras, mas Deus não estava no negócio. E às vezes a gente vê uma igreja assim, uma igreja pequena, a gente fala assim, para Deus não está no negócio, olha o tamanho dessa igreja, olha a quantidade de pessoas, olha como foi o culto. E a gente começa a enxergar com os olhos dos homens, com os olhos carnais. Mas certo dia, Deus envia Samuel à casa de Jessé. E Deus fala assim, eu vou ungir um dos filhos de Jessé como rei, Samuel. Você está incumbido de ir lá e derramar o óleo sobre a cabeça de um dos filhos de Jessé. E eu vou te revelar quem é. E quando ele chega à casa de Jessé, ele diz assim, antes de nós fazermos a refeição, eu quero que você apresente todos os seus filhos a mim. E foi chamando por ordem de chamada, por ordem de chegada na terra. Veio o mais velho. E cada um que entrava, Samuel começava a observar o seu perfil. Chegou um certo momento que Samuel tinha convicção de que um dos filhos de Jessé seria o rei escolhido por Deus. E Deus diz assim para Samuel, Samuel, eu não vejo como um homem vê. Aos olhos do profeta Samuel, na minha opinião, irmãos, eu tenho uma opinião, cada um tem a sua. Na minha opinião, o profeta mais correto da Bíblia, quando eu começo a ler a Bíblia, assim, eu começo a fazer uma análise de particularidades de cada um da história. E na minha opinião, o profeta mais correto era Samuel. Um dos homens mais corretos da Bíblia, como profeta, era Samuel. E diante da espiritualidade que Samuel tinha, diante do envolvimento espiritual que Samuel tinha, Samuel, ele se mostrou ser falho nessa questão. Ele tomou ele teve uma percepção de algo que ele acreditou que seria algo de Deus, e na verdade Deus revelou para ele que não era naquela visão que ele estava tendo, porque Deus tinha uma outra pessoa como rei. Na visão de Samuel, o mais forte, o mais belo, o que tinha uma postura mais séria, era a pessoa ideal para ser o rei, sabe? Aos olhos de Deus, a pessoa mais correta, o escolhido para ser o rei de Israel, era uma pessoa que fazia de tudo
para cuidar das ovelhas do Pai. Se possível, dar até a sua vida. E cuidar das coisas de Deus é isso. Tomar conta de algo que é de Deus é algo preocupante. Não é na empolgação, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Tudo que Deus nos confia é algo de muita responsabilidade, sabe por quê? Porque estamos lidando com coisas que não é nessa terra. Estamos lidando com coisas que é santo. Estamos lidando com coisas espirituais. E automaticamente nós entramos em batalha contra demônios. Não entramos em batalha somente contra pessoas, contra opositores. Nós entramos em batalha porque nós lidamos com potestades, principados, dominadores, com uma legião formada por um mal que tenta nos parar a todo momento. Que enquanto você dorme para descansar e coloca suas ferramentas e suas armas de guerra de canto e não está em batalha, mesmo você descansando e dormindo, eles estão batalhando contra você. Então são coisas muito fortes que muitas das vezes a gente não tem entendimento do nível de espiritualidade que nós estamos entrando somente por levantar a mão e falar: eu aceito Jesus. Você não precisa nem ser um obreiro, nem ser um pastor. Basta você levantar a mão e falar assim: ó, eu aceito Jesus. Pronto. Você já tem mais um exército de inimigo contra a tua vida. Porque você levantou a mão e falou assim: eu estou com ele. Eu sou dele. Eu sou do exército dele. Eu estou em batalha. Mas muitas das vezes as pessoas que querem Jesus ou que querem Deus não entendem as batalhas, não entendem os propósitos. Aqueles que entendem os propósitos entendem a batalha que está entrando. E Israel, quando eles foram escolhidos, poucas pessoas entraram num nível de obediência a ponto de entender o que estava acontecendo quando Deus escolheu a família de Abraão. Será que nós temos entendimento a nível profundo de saber o que é ser um escolhido? Você é um escolhido, você é um escolhido. Eu sou escolhido. Mas será que nós temos entendimento a nível profundo do que é isso no mundo espiritual? Ser um escolhido. E chega um certo momento que Deus incomoda a nós. Deus fala para nós assim: vai até Betel. Sai da tua casa, sai da tua fazenda, para de cuidar de ovelhas e de filhos e vai até a cidade de Betel. E com muita resistência, mas com muito temor, segundo o que nós lemos aqui, ele ouviu a voz de Deus. E ele disse que ouviu um bramido como de um leão sobre a vida dele. E ele disse: diante dessa situação não tem quem não profetiza. E ele foi profetizar. E diante dessa situação, que ele chega até Betel, ele encontra uma situação totalmente o contrário do que deveria ser no Reino do Norte. O Reino do Norte tinha muita riqueza, tinha muitas conquistas. O rei era um homem muito poderoso em batalha, porém não tinha espiritualidade. E Deus estava agora requerendo espiritualidade do Reino do Norte. Você tem noção do que é isso? Você vê que a sua vida financeira está muito bem. Você vê que a sua saúde, a sua família, está tudo redondinho, está tudo andando bem. Mas espiritualidade é zero. E Deus agora decide levantar profetas para requerer espiritualidade.
a riqueza levou o rei Jeroboão à apatia, à idolatria aos deuses Canaã. O que é apatia? Apatia é aquela pessoa que não se encaixa com a mesma espiritualidade que a sua, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus. Sabe quando você pisa em casca de ovo para falar de Deus para aquela pessoa? Sabe quando você quer evangelizar alguém e você fala assim, eu vou falar de Deus, mas já vou me preparar para a pancada? Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Você tem essa missão também, que nem o profeta Amós, de profetizar de Deus, falar de Deus, falar o que Deus quer para alguém que o espírito não encaixa com o teu. Essa era a missão de Amós diante do rei Jeroboão. Porque a história diz que esse homem era muito valente, muito corajoso, levantado por Deus, mas o espírito dele não conseguia se dobrar diante do Espírito de Deus. Sabe aquela pessoa que eu sei fazer tudo, eu posso tudo, eu conquisto, eu que mando, eu que faço, quando eu falo tem que acontecer? Esse é o rei. Deus criou esse homem valente, um militar valente que se tornou rei. Porém, seu espírito não conseguia se prostrar diante do Espírito Santo, não conseguia se curvar diante de Deus. E muitas das vezes, irmão, isso acontece até conosco dentro da igreja. Quando nós chegamos quebrados, chegamos rendidos ao Senhor. Não é isso? E quando nós conseguimos conquistar, quando nós vemos que o negócio está dando certo, estamos avançando, será que a gente continua nessa mesma humildade de espírito para reconhecer que Jesus ainda reina sobre nós? Jesus ainda comanda a minha vida? Ele quem determina, é Ele quem diz aonde eu vou, onde eu tenho que ir, como eu tenho que fazer? Ou será que quando eu conquisto, estou cheio da grana, tá tudo bem, estou conseguindo andar sozinho, eu me torno apático como esse homem? O meu espírito não consegue se prostrar diante do Espírito Santo e ser obediente ao Espírito Santo. Sabe por quê? Diante de tantas conquistas, Deus poderia se alegrar. Agora Israel está crescendo, mas não. Deus levanta profetas para requerer algo, espiritualidade. Porque riqueza não é tudo. Conquistas não é tudo. Poder não é tudo. Espiritualidade sim. É tudo. Espiritualidade é tudo. E Amós tem agora essa missão de falar que poder, riqueza e conquistas não é tudo, mas espiritualidade é tudo. E agora Amós, ele chega diante desse povo que se tornou um povo injusto e idólatra. E ele vai até a igreja em Betel. Como se formou, irmãos, a igreja em Betel? A igreja em Betel, ela se formou nessa forma. Quando houve a divisão do reino do norte para o reino do sul, no reino do sul permaneceu a igreja que foi construída pelo rei Salomão. Quando se divide os reinos, é criado mais duas igrejas no reino do norte. Uma está em Betel. E as duas igrejas que foram criadas
foram criadas como disputa pelo Reino do Sul. O Reino do Norte cria as duas igrejas para afrontar o Reino do Sul. Nós não precisamos de descer até aí para adorar. Vocês têm um templo, nós temos dois. Só que nessa de eles criarem dois templos, a Bíblia nos relata, a Bíblia nos informa que eles colocaram um bezerro de ouro em cada templo. E quando eles infiltraram o bezerro de ouro em cada templo, aquilo ali deu espaço para que as pessoas entendessem no decorrer dos anos que poderia ter um bezerro de ouro dentro de casa. E automaticamente começaram a adorar outros deuses, principalmente os deuses cananeus, que eram próximos daquelas redondezas. Quando Amós ele inicia, não sei se você já chegou a ler o livro de Amós, mas quando você pega o capítulo 1, Amós ele relata algumas nações, como Damasco, Gaza, Amon, Moabe, Edom, Tiro. E ele disse que Deus iria tratar com todas essas nações. E aí quando você olha dentro do mapa, você vê que Judá e Israel estão bem no centro dessas nações. Ou seja, Israel estava no centro, Deus iria tratar com Israel. E aí Amós diz que todas essas demais nações que estão ao redor de Israel vai ser tratada por Deus também. Isso significa o quê? Que Israel estava sendo influenciado a idolatria por essas nações. Quando você não tem espiritualidade, a probabilidade de você ser influenciado pelas pessoas que estão ao seu redor é muito grande. Quando você tem espiritualidade, a probabilidade de você espalhar a espiritualidade em quem está ao seu redor também é muito grande. E era isso que estava acontecendo. Deus disse que ia tratar com Israel, não que estava parabenizando Israel. Amós vai até Betel e diz assim: Deus vai tratar com vocês. Porque não tem espiritualidade, vocês deixaram se inflamar por esse povo ao seu redor, por Damasco, por Gaza, por Amon, por Moabe. E vocês agora se contaminaram com os deuses deles. E aí Amós diz assim, Amós começa a acusar os ritos de Israel. E Amós diz assim: vocês que são ricos em Israel, Deus vai ter com vocês porque vocês tomaram um caminho em escravizar os pobres e em oprimir e ser desonestos com os pobres. O que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando os pobres e eles não estavam escravizando dentro de Israel. Se tornou um comércio para pagar dívidas externas. Os ricos escravizavam o seu próprio povo e levavam para essas cidades próximas para pagar suas dívidas. E tudo isso não estava fugindo dos olhos de Deus. A injustiça não estava fugindo dos olhos de Deus. E aí Amós diz assim: não é essa família de Israel, que outra hora Deus teve misericórdia quando era escravo no Egito, e agora vocês
saíram da escravidão e vocês estão escravizando outras pessoas. E Amós começa a colocar as claras a injustiça pelo qual o povo de Deus comete diante daquilo que ele clama como justiça para ele. Você está entendendo? A oração do Pai Nosso. Como que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória para sempre. será que quando nós fazemos a oração do Deus, nós fazemos de coração? Sabe por quê? Porque a voz diz assim, ó: vocês pedem para não ser escravos, mas vocês escravizam pessoas. Aí você faz a oração modelo: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo eles que me têm ofendido. Perdoa meus pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas será que na prática isso funciona? Porque você pede perdão pelos seus pecados, e aí você ainda diz assim: assim como eu perdoo o meu devedor. Mas será que você perdoa a pessoa que está do teu lado mesmo? Será que você liberou o perdão? Você está pedindo para Deus liberar perdão no mesmo nível que você perdoou seu irmão. Você perdoou? Perdoou mesmo? De verdade? Perdoa aquela pessoa que te traiu? Aquela pessoa que te expôs, que te bateu, que te humilhou, te deve muita grana? Aquela pessoa que você já deu uns 10 votos de confiança, mas mesmo assim ela está pisando na bola com você. Você perdoou mesmo? Porque você entra num nível espiritual, numa dimensão espiritual, e a voz diz assim, ó: o que vocês perderam já foi espiritualidade. Vocês não perderam guerra, vocês não perderam ouro, vocês estão conquistando. Vocês não perderam território. Não, vocês só estão avançando. O que vocês perderam? Espiritualidade. Vocês perderam espiritualidade. E quando nós perdemos espiritualidade, nós dizemos coisas a Deus que nós não temos entendimento do que nós estamos dizendo, que estamos pedindo. Você está entrando num acordo, numa condição de oração que Jesus te ensinou, que às vezes você não se sente perdoado por Deus, ou às vezes Deus não vai te perdoar, Deus não vai liberar algo no mundo espiritual. Por quê? Porque o que você está orando, você não está meditando no que você está falando. Você quer alcançar hoje o perdão de Deus? Sim. Misericórdia de Deus? Glória a Deus. Se não alcançarmos o perdão, a misericórdia, a graça de Deus, se Jesus voltar hoje, não haverá salvação para nós. Nós temos que entrar nesse nível de espiritualidade. Mas para nós entrarmos nesse nível de espiritualidade, nós temos que entender realmente o que é o perdão. Se nós não tivermos espiritualidade, nós não vamos entrar no nível de entendimento a ponto de entender o que é liberar perdão para o teu irmão. Porque se Deus te perdoar como você perdoou o teu irmão, você está enrolado. Se Deus liberar dos céus o perdão que você perdoou o teu irmão, você não sobe não. Ou sobe? Sobe? Perdoa mesmo? Ou quando você fica bravo, você lembra? A pessoa, se Deus ficar bravo, lembrar?
perdão é uma perca grande. Perdão. Uma perca muito grande. Você vai ter que perder para ganhar. Isso é espiritual. Isso é algo espiritual. Você vai ter que perder para ganhar. E aí, você está disposto a perder para ganhar? O cara te deve 2 bilhões aí. Só que você sabe que ele não vai pagar. E aí? Você perdoa essa dívida? Não é 2 reais, não, é 2 bilhões. Você perdoa? Perdoa ou não perdoa essa dívida? Ou no momento oportuno você vai jogar na cara? No momento que ele pedir de novo dinheiro emprestado, você vai assim, essa é a hora. Você não perdoou. Sabe por quê? Nível de espiritualidade do perdão. Quando você fala para Deus, Senhor, perdoa na mesma proporção, na mesma dosagem que eu perdoei meu irmão, você tem que entender que você, em algum momento, você pisou feio na bola com Deus. Você está falando assim, Senhor, esquece o que eu fiz. Esquece o meu erro. Me perdoa. E aí, você já faz isso sabendo que amanhã você vai pisar na bola com ele de novo. Mas o que você já colocou no altar ontem, ele não vai jogar as claras com você. Amanhã já é outro dia, já é outro processo. Amanhã você vai dobrar o joelho de novo e falar assim, Senhor, pedi ontem e hoje eu estou aqui de novo, pedindo de novo. Porque hoje eu fiz outro algo que te desagrada. E você sabe que Deus, ele vai trazer a sentença daquela situação que você está colocando hoje. Porque é de onde foi perdoado. Não é assim que funciona. Eu penso, se você hoje dobra o joelho, Deus fala assim, ontem você veio pedir perdão se você vergonha. Hoje você está fazendo de novo. Mas ontem, quando você dobrou o joelho, ontem você já tinha feito pior. E eu estou nesse relatório aí, desde quando você nasceu. Os seus erros, suas falhas, você pisando a bola comigo, começou na semana passada. Já tem um tempo, já tem quantos anos? Já tem 40 anos que você está fazendo isso comigo. E todo dia você vem até mim, estou pegando a tua cara. Já tem 40 anos que você dobra o joelho aqui e pede perdão. Que Deus com Deus é assim. Sabe que Deus faz isso com a gente? Não. Viva cada dia o seu mal. Hoje você teve um dia mal, dobra o joelho. Viva esse dia na presença de Deus. Pede perdão, se arrepende. Se humilha diante dele, ele vai te perdoar. Esse dia aqui, caiu no esquecimento de Deus. Amanhã você vai viver novos dias mal. Peça perdão novamente. E a nossa queria ensinar isso para o povo. Só que o povo não queria ter entendimento do que estava acontecendo. E a nossa fala assim, engraçado, aqueles que estavam presos no Egito e clamavam por liberdade, hoje estão cativando o povo, estão levando o povo cativo. Que espiritualidade é essa? Vocês sofreram por ser escravos, agora vocês são livres e vocês fazem os outros sofrer ser escravos. Ei, aquilo que você não quer para você, não deseja para os outros. Se você sabe que esse algo não é bom para você, não profetiza isso na vida de ninguém, não. E é o que estava acontecendo. O que eles não queriam para eles, estavam levando para o povo. E Deus estava revoltado com isso. Será que quando nós tomamos essa mesma decisão, Deus se revolta com a gente também? Ou só com Israel? Quando você pede tanto para Deus não fazer na tua vida, mas você deseja tanto que aquilo aconteça na vida do teu irmão. Você clama tanto para Deus não permitir que a pessoa fique expondo, mas você expõe o irmão.
Você fica tão chateado que você vai pro joelho e falar com Deus porque a gente estava fazendo fofoca da tua vida. Mas você fofoca da vida do irmão. Será que você está certo nisso? Você não deseja que ninguém fofoque da tua vida, mas você fofoca da vida do teu irmão. Está certo isso? Ele diz assim: essa aí é a família que Deus resgatou da escravidão. Aí Amós diz assim, no templo de Betel: a festa acabou. Por que ele estava dizendo isso, que a festa acabou? Ele estava dizendo: Deus não vai mais tolerar as suas atitudes. Suas atitudes atitudes egoístas. Então, quando nós tomamos atitude egoísta, é onde Deus se torna intolerante diante das coisas. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus tem uma balança de precisão. A balança é muito precisa. Então, tudo que você deseja para o teu irmão, automaticamente tem que ser algo que você deseja para você. Tudo que você repreende na vida do teu irmão, automaticamente tem que ser algo que você repreende na sua vida. Se sair dessa precisão, você provoca a ira de Deus. Porque Jesus, o próprio Jesus, te ensinou a oração modelo. Que para Deus liberar o perdão, você tem que liberar o perdão. Quando você aprende a perdoar, você é perdoado na mesma medida. E quando você não aprende a perdoar, você não é perdoado na mesma medida. Perdoei mais ou menos, Deus vai te perdoar na mesma medida. Mais ou menos. E aí, Senhor, me perdoou? Mais ou menos. Estou na mesma medida que você. Estou no mesmo entendimento, no mesmo intelecto que você, em questão de perdão. Por quê? Porque Deus é ruim? Porque Deus não quer perdoar? Não. Porque existe um cálculo na oração modelo do Pai Nosso. Jesus já te ensinou. Peça ao Pai que te perdoe na mesma proporção que você perdoa o teu irmão. Não tem como ele te perdoar mais, é na mesma proporção. Por quê? Porque ele quer te ensinar a perdoar. Ele quer te ensinar a liberar o perdão. Deus não tolera mais a atitude desse povo. E aí no capítulo 3, do verso 6 em diante, Deus começa a levantar ele com autoridade, dizendo que Deus escolheu Israel entre, não é nem todas as nações, Amós diz em todas as famílias da terra. O que Amós está querendo dizer? Amós está querendo levar o povo lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Aonde Deus, ele escolhe uma família, a família de Abraão. E ele diz assim, ó: você e sua família vai estar encarregado em uma missão na terra. Existem muitas famílias, mas a família encarregada em dar testemunho, em pregar a palavra, em fazer a diferença, é a sua. E quando Amós ele cobra, ele vai lá no livro de Gênesis, capítulo 12. E diz assim, ó: eu te escolhi diante de muitas famílias, e você escolheu. O que Deus está querendo dizer com isso? Que diante de muitas famílias que existem na terra, ele seleciona algumas pessoas para fazer a diferença, para dar bom testemunho.
Está entendendo o que eu quero dizer? E nós fomos levantados, escolhidos, separados por Deus para dar bom testemunho. Glória a Deus. E agora Deus está cobrando isso do povo, o testemunho. Deus fala assim: olha, eu escolhi outra família, eu escolhi você. Os filhos de Abraão, para dar bom testemunho. O que Deus está dizendo? Que quando nós temos um entendimento e reconhecemos Ele como nosso Deus, como nosso Pai, cabe a nós darmos bom testemunho. Será que nós temos dado bom testemunho? Sabe por quê? Porque Israel, que é os filhos de Abraão, deveria ser bênção para todas as demais famílias na terra, e não maldição. Olha o que eles estão fazendo: eles estão pegando famílias e estão escravizando. Israel, como um povo escolhido por Deus para dar bom testemunho, está dando mau testemunho para as demais nações. Estão pegando pessoas e levando como escravo. Você está entendendo o nível de espiritualidade que Israel entra? A ponto de não entender o chamado de Deus para a vida deles? E aí Deus diz através de Amós: é por isso que irei te punir os seus pecados. O que Amós está fazendo? Ele está expondo a hipocrisia religiosa daquelas pessoas. Ele está expondo a hipocrisia religiosa daquele povo. E aí Amós diz que no cerimonial e nos sacrifícios do templo de Betel, eles eram excelentes. Está entendendo? Ó, dízimos, ofertas, cerimonial, o culto em si é uma bênção. Eles eram bem presentes em suas atitudes, mas tudo isso não movia os céus diante do que Deus queria que eles fizessem. Sabe por quê? Porque aos olhos de Deus eles estavam negligenciando ajuda ao povo deles. Que tudo isso era apenas uma farsa aos olhos de Deus em questões espirituais. Porque servir a Deus não é só vir ao templo e ser fiel no sacrifício, ser fiel nas ofertas. É humanidade. E aí Amós diz assim: Deus odeia a sua adoração por isso. Sabe por quê? Por causa da desumanidade. Então, quando nós não tratamos o próximo com a mesma humanidade que nós queremos ser tratados, Deus abomina a nossa adoração. Nosso louvor não chega até Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus está em busca do que? De verdadeiros adoradores. O que é ser verdadeiro adorador? Você tem voz bonita, cantar bem? Saber tocar todos os instrumentos? Sabe que Deus estava querendo ensinar a Israel? Que ser um verdadeiro adorador é algo ligado no mundo espiritual com um referencial de humanidade. É você entender que ser um verdadeiro adorador é necessário você ter intimidade com Deus, e da maneira que você trata a Deus, você trata o ser humano que é o teu lado.
Porque a maior cobrança de Deus era isso. Não adianta você falar, eu tenho relacionamento com Deus, mas eu não me relaciono com meu irmão. Eu tenho um bom relacionamento com Deus, mas eu não tenho um bom relacionamento com fulano. Porque o Evangelho, ele só existe através de relacionamento. Não tem como você se espiritualizar, crescer espiritualmente, se você não se relacionar com Deus. E agora Deus usa Amós para cobrar tudo isso diante de Israel. Deus traz esse livro, ele é muito maravilhoso em questão de comunhão, em questão de relacionamento, em questão de perdão, humanidade. Porque Deus ele faz essa comparação no livro de Amós. Eu vou tratar com Israel, porque Israel é desumano com o seu irmão. Só que engraçado que Amós diz que o culto era excelente, o sacrifício era excelente, a oferta era excelente, mas havia desumanidade dentro da igreja. E era por isso que eles iam para o cativeiro. E da maneira que Amós profetizou, depois de 40 anos dessa profecia, próximos aos 40 anos, os assírios invadiram Israel. E a palavra de Amós se cumpriu. Se tem um dos livros que se torna mais, nos faz refletir na nossa humanidade, é o livro de Amós. Porque todo mundo quer ser bem cuidado, não quer? Todo mundo quer ser amado, não quer? Todo mundo quer ser compreendido, não quer? Mas será que você quer amar o teu irmão? Quer compreender o teu irmão? Quer ajudar o teu irmão? Na mesma medida que você deseja isso para você. Será que é na mesma medida? Porque Amós faz uma reclamação muito maravilhosa. Ele diz assim, ó, Deus nem está recebendo a adoração. Porque a adoração a adoração para Deus é ter comunhão com o corpo. Por que ele diz que é ter comunhão com o corpo? Porque o corpo não é meu. O corpo não é da Lília, o corpo não é do Zezinho, o corpo é de Cristo. E se você faz de tudo para não ter comunhão com o corpo que é de Cristo, como que Deus vai receber sua adoração? Como que Deus ele vai receber se você rejeita o corpo que é dele? Como reflete isso no mundo espiritual? Pela adoração. Você que se diz adorador por excelência. Não, eu sou adorador, eu adoro a Deus. Tenho certeza que Deus recebeu minha adoração hoje. Será mesmo? Você adora a Deus, mas rejeita o corpo que é dele. Mas você não ama, não consegue amar o membro do corpo de Cristo. Eu amo Cristo, mas não amo fulano. Mas fulano não faz parte do corpo de Cristo. Você é o dono do corpo, mas não é um corpo. É como um casamento. Eu casei lá com o Zé. Só que assim, eu não gosto, não amo, sei lá, o coração dele. Você está rejeitando uma parte do corpo. Mas por mim ele arrancava a perna direita fora. Eu rejeito a perna direita dele. Por mim ele ficava. Você vai ficar feliz assim? E você que é o dono do corpo, em ter que mutilar sua perna direita para alguém poder te amar? Não faz sentido. Não faz sentido. Ou seja,
Para amar o Zezinho tem que amar todo o corpo. Você acha que o Zezinho vai querer casar com você só porque você fez a proposta de arrancar a perna direita dele? Você vai fechar o coração com você. Assim não só o Zezinho, mas qualquer um. E era isso que Amós estava querendo ensinar o povo. E aí, lá no capítulo 5 de Amós, 24, ele traz uma mensagem como que nós devemos deixar a justiça fluir como as águas de uma enchente. Deixar fluir, deixar a justiça fluir como as águas de uma enchente. Então assim, ele pede para que a justiça ela seja de uma forma diferente. E a honestidade como um rio que nunca acaba. O que ele está pedindo? Para acabar com a injustiça. Está dizendo para o povo de Deus: acabe com a injustiça. A palavra honestidade no original é sedar. Relações certas equidas apesar das diferenças sociais. Sabe o que é isso? É você conseguir manter uma relação independente das diferenças das pessoas, independente se a pessoa é rica, é pobre, independente da classe social, da espiritualidade dela, não importa. Você tem que manter a honestidade diante de qualquer um. Ah, mas é meu amigo, vou ficar do lado do meu amigo. Você não está sendo honesto. Tem um amigo que está errado. E a pessoa que você nem conhece é a que está certa. E você age com desonestidade, favorecendo o seu amigo. Você acha que Deus não está vendo isso? Ah, mas é meu pai. É meu filho. Tem gente que se doa pelo filho, né? Mas antes de você se doer pelo seu filho ou pela sua filha, vai buscar informações se ele está certo, se ela está certa. E se estiver errado, corrija o seu filho. Corrija a sua filha. Não vira inimigo de um ungido de Deus, de alguém que Deus quer que você se una com essa pessoa, porque você quer ficar do lado de alguém que é muito seu amigo, quer ficar a favor de alguém que é muito seu amigo, e você quer agir com injustiça diante de uma pessoa que você classifica ela como nada. E era isso que Amós estava querendo dizer. Apesar das indiferenças sociais, seja uma pessoa justa. Seja uma pessoa justa. A palavra justiça no original, mishpat, ações decretadas que corrigem a injustiça para criar justiça. Ou seja, você vai avaliar uma injustiça e criar uma justiça diante daquela injustiça que você presenciou. Ou seja, nem sempre foi criada uma lei para acabar com a injustiça de alguém.
Ah, mas eu não sou nem prefeito, nem governo. Não, não estou falando disso. Você pode criar uma lei na tua casa para acabar com a injustiça lá dentro. Comece pela sua casa. Tem alguém lá dentro sendo injustiçado? Crie uma lei lá dentro. A partir de hoje, dentro da minha casa, tem que ser assim. Você está vendo que está prejudicando o outro. A qualquer momento vai sair briga entre eles. E você tem o poder, você tem autoridade dentro da tua casa. Crie regras, crie leis. Faça a justiça acontecer dentro da tua casa. É muito fácil criticar o governo. Mas se o governo passar uma semana na tua casa, ele também vai ter muitas críticas diante da falta de lei que existe lá. Então, que a partir de hoje você entenda no profundo o que Amós queria diante do povo, que era cobrar a honestidade e a justiça. Porque Deus estava irado, porque não havia nem honestidade e nem justiça no meio do povo dele. Será que Deus está irado conosco? Porque nós agimos nesse nível de espiritualidade, beneficiando o nosso amigo, beneficiando alguém que é bem sucedido, beneficiando alguém que é legal, alguém que é parente, alguém que é mais chegado que irmão. Deus, ele disse dentro da sua palavra que existe pessoas que são mais chegadas que irmão, né? Mas isso não quer dizer que ele beneficia aquele que é mais chegado dele. A sua lei vale para todos. A lei de Deus, ela vale tanto por mais chegado, quanto por irmão. Você olha a Bíblia não dá benefício para ninguém. O que dentro da Bíblia é válido para mim, é válido para você. Ah, mas você não é mais chegado do que eu? Ah, mas um fulano, né? O dono do joelho, ele não é mais íntimo do Senhor? A regra vale para todos. A lei não muda. O que Deus determina para mim, Ele determina para você. Independente da minha intimidade com Ele, independente da sua intimidade com Ele. As horas se avançam. Eu tenho diante de 9 capítulos, muita coisa para falar para ontem. Mas espero que tudo que nós falamos aqui foi um grande ensinamento diante do livro de Amós. Nos últimos capítulos do livro, capítulo 9, verso 11 ao 15, para nós já finalizar, eu quero ler com você. Amós, capítulo 9, verso 11 até o 15. Naquele dia tomarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tomarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom, e todas as nações são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão, e removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarei as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas,
e beberão seu vinho, e farão pomares, eles comerão fruto. Eu os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Sua terra. Diante de um texto cheio de repreensão, cheio de apontamento de falhas, cheio de pedidos de conserto e de humilhação diante do Senhor, nos últimos versículos do livro de Amós, nós vemos um momento de esperança, aonde, por mais uma vez, nós vemos a misericórdia de Deus diante de todo pedido de conselho, aonde Deus diz: vai sofrer por não obedecer, vai ser destruído a nação por não entender o propósito, vai sofrer por falta de espiritualidade, vai ser levado para o cativeiro porque vocês estão prendendo, o que vocês estão fazendo com os outros vai acontecer com vocês. Tudo isso vai acontecer, mas vai chegar um momento que a minha misericórdia ela vai voltar, porque vai ser um momento que todos, não só de Israel, mas dos povos, entenderão o que é ser humano, o que é humanidade, o que é pedir perdão, o que é amar o próximo. E é onde eu venho com a minha misericórdia. Então Deus ele só atua em misericórdia sobre nossas vidas quando nós deixamos de ser egoístas e não queremos Deus só para nós, não queremos perdão só para nós, e não queremos misericórdia só para nós, e não queremos prosperidade só para nós, e não queremos milagres só para nós, não queremos salvação só para nós, enfim, não queremos Jesus só para nós. Mas quando você deseja isso para todos, você acaba dando testemunho de convivência com Deus. O que é dar testemunho de convivência com Deus? É quando você senta do lado da pessoa, a pessoa fala assim: eu sinto Deus na vida dessa pessoa. Ela se sente amada, ela se sente cuidada, acolhida, ela se sente respeitada, ela se sente valorizada por você. Por quê? Porque você não desmerece ela pela dificuldade que ela tem, pela necessidade que ela tem, mas diante da vida difícil que ela tem vivido, ela olha para você e fala assim: tem um ser humano que me entende, porque ele é cheio de Deus, porque ela é cheia de Deus. Você tem noção do que é isso? Você chegar no nível de espiritualidade a ponto de você cuidar das pessoas como Deus quer que você cuide, e as pessoas se identificarem nesse cuidar e falar assim: eu quero ir para o culto, não é nem por causa da pregação, não. É porque lá tem alguém que cuida de mim, com amor, que me valoriza. Lá eu me sinto cuidado. Tem alguém que me dá atenção, tem alguém que me respeita, tem alguém que me ama de verdade. Lá eu sei que eu vou encontrar uma pessoa que é verdadeira. Se eu estiver fazendo algo errado, com todo cuidado ela vai falar que eu estou errando. Ela nunca vai aplaudir meu erro, porque ela me ama. Ela nunca vai apoiar as minhas falcatruas, mas ela sempre vai me ensinar a não fazer daquele jeito, a fazer do jeito certo. E era isso que a Amós queria ensinar ao povo, a ter um relacionamento com Deus, para você levar esse mesmo relacionamento com o teu irmão. Quem aqui tem intimidade com Deus? Quem aqui respeita a Deus? Quem aqui ama a Deus? Então leva isso em prática para a vida do teu irmão.
Cuida dele como você quer que Deus cuide de você. Ajude o teu irmão como você tem pedido ajuda a Deus. Ama o teu irmão como você tem pedido para Deus vir com o teu poder de amor se derramar sobre a tua vida. E você vai ver um grande mover do céu sobre a tua casa. Amém? Amém. E é isso que fala o livro de Amós, irmãos. Eu queria que vocês aplaudissem ao Senhor.